São os meninos da Vila aqui para falar hoje uma troca de ideias sobre Barcelona 2 Santos 0 aqui na Vila Belmiro. Esse jogo que foi péssimo, né? Para não falar muitas outras palavras aqui. O que eu senti do jogo, né? A escalação do Roland estava improvisada, mas era mais ou menos o que eu esperava e eu não achei tão ruim de início. A gente Tá? comentou aqui antes que Sim, se você até observar o concordava pré-jogo, com você uma vai ver ideia que do a gente Pará. concordou A gente com algumas entendia, coisas, né? Essa... Então, do time inicial, talvez ali com a improvisação do Pará no meio não seria tão ruim essa peça. O Pará teve que subir muitas vezes e por isso talvez também não teve tanto a ideia de que ele cobrisse mais os laterais e desse mais abertura para os laterais. A postagem dele foi um pouco diferente, exigiu muito mais o Pará e a gente viu o que aconteceu. Por enquanto, eu não vou citar o assunto Pará. Tudo bem que ele é o assunto principal do jogo e talvez até desse vídeo, mas por enquanto eu vou deixar o Pará um pouco na berlinda ali e vou falar do time que entrou. E eu acho que quem entrou muito mal, falando ainda da posição de ofício, foi o Maatson, cara. O que você achou do Maatson, a entrada dele? Perdido, né? A gente teve, na hora do jogo, a gente tava comentando mesmo, ele falou bem mais, que o Maatson entrou perdido, né? No primeiro tempo do Santos foi desastroso, né? E o Maatson foi uma das peças mais desastrosas de um time desastroso ali, na minha opinião. O time todo perdido, acho que já tinha, eu até comentei, né? Postei nas nossas redes sociais, são os meninos da Vila aí, no Instagram, Twitter, que tinha que ter uma mudança para o segundo tempo de postura, alguma mudança tática, cobrando mesmo uma ideia diferente do técnico, do Roland. Porque o primeiro tempo não deu certo. Não deu certo. Precisava entrar com uma mentalidade também diferente para o segundo. Chuva atrapalhou? Muito. Mas também ajudou em alguns momentos, quando o Santos ia tomar o gol, parou ali na poça, né? Então ajudou também a nossa equipe. Eu acho que, assim, como o time começou, alguns jogadores estavam desconectados, como o próprio Maatson, até o Luan Pérez, que pra mim é uma raríssima exceção. Ele tá jogando mal do jeito que ele tava, desconectado do jogo, achando que era um jogo. Parecia até que o time não entrou diferente, como a gente sempre fala aqui, Libertadores diferentes. O Santos joga diferente, eu achei que o time não entrou com essa pegada. Então, no começo do jogo, aquele jogo meio morno, já pareceu que o Santos ia sofrer durante o jogo. Que é uma coisa que eu não vi muito nos jogos, dos grandes jogos da Libertadores do passado, o Santos sofrendo e tendo que melhorar durante o jogo. Eu sempre vi o Santos se impondo mais e o outro time tendo que reagir. Sim. Então, o Santos ser reativo eu não vi muito. E nem vi o Santos sair, por exemplo, atrás do placar e reverter o jogo. Então, a partir do primeiro gol ali, já pro segundo tempo, eu já sabia mais ou menos como seria o andar da carruagem, porque eu acho que o Santos não tem esse poder de reação tão forte. Mas o primeiro tempo dava pra tirar de base pro segundo, mas pouca coisa, porque metade do tempo, ou até vez mais, foi impactado muito fortemente pela chuva. Da mesma forma que a bola não chegou no gol naquela hora, não chegou no João Paulo e também deu aquela toda atrapalhada. Então o time tava perdido, a chuva impactou e começou a virar uma zona. Pra quem tava assistindo, que se vocês assistiram também, vocês vão ter essa noção, tava uma zona em campo, eu vi vários espaços, eu vi um Santos muito mais espaçado que eu não costumo ver. A Vila Belmiro parecia que era era uma arena. Parecia que era uma arena, porque... Lembrou o jogo contra o São Paulo também, Sim, né? parecia que a gente tava jogando num campo muito maior, com muito mais espaço, porque eu via muito mais espaço ali no Santos, os caras pegavam, trabalhavam melhor a bola. Eu falei, como assim? O Santos, quando joga na Vila, ele tem um estilo compacto que é muito chato de o adversário conseguir infiltrar, e é muito fácil pro Santos tocar a bola rápida e sair na cara do gol. Então, tipo, eu não entendi como foi postado o time e eu acho que esse é um principal fato de eu ter ficado muito chateado. O Santos entrou muito mal. E a partir do momento que ele entrou muito mal, o Roland tentou mexer, mas não foi dando certo. E uma das principais características do Santos é o passe, né? E foi muito prejudicado pelo campo, pelo tempo também, né? E por isso que eu achava que tinha que ser diferente no segundo tempo. Então, até o primeiro tempo eu vi tudo aquilo ruim, mas eu falei, beleza, vai ter uma ideia diferente pro segundo. Não teve. Tudo que o Barcelona tentou, deu certo. O estilo deles dentro da partida foi executado. Eu acho que o treinador falou, nossa, eu acho que foi um dos melhores jogos. Se fosse o contrário, eu ia estar muito feliz com o Santos. Porque tudo que tentou, deu certo. O Santos não conseguiu agredir o Barcelona. Era incrível que o Santos passava ali pro meio de campo, ou jogava na lateral ali no Soteudinho, ou no Felipe Jonathan, dava um cruzamento, tentava alguma jogada, não dava certo. Não teve um chute a gol do Santos. Isso foi também
pelo estilo de jogo do Santos, mais agressivo, com o estilo de jogo do Haaland, foi, assim, é realmente desastroso essa partida. Eu acho que são duas palavras diferentes. O estilo de jogo do Santos e o estilo de jogo do Haaland. O que o Haaland quer pro Santos não é o que o Santos tem hoje. Porque eu vejo muito mais o Santos do Cuca do que o Santos do Haaland. Tá tendo o processo ainda tem a transição, Ainda não, está em transição total. O time do Santos jogou com as armas que ele tinha, e as armas que ele tinha são derivadas do professor Cuca. Alex Estival. Não tem nada ainda de rolanismo ali. Tá? Então, foram poucas vezes que o Santos foi realmente proativo. Nesse jogo, não existiu isso. Realmente. Então, tirando com exceção do primeiro jogo na Argentina contra o Independiente, contra o São Lourenço, também na Libertadores, Sim. Não teve outro jogo que o Santos foi tão ativo, sempre reativo, que é o estilo do Cuca. Então, eu ainda não tô vendo aquele estilo que o Haaland tá querendo dar pro time. Até por isso que eu tenho muita paciência ainda com ele. Sim. Eu acho que sempre que tem uma derrota, e do jeito que foi, que o Santos não conseguiu jogar a bola, a gente procura os culpados e tal. Eu não gosto dessa filosofia, mas eu entendo que nesse jogo o Haaland foi muito mal, o Santos acabou sendo muito mal, e no meio deles tem algum jogador que se destaca, ou foi o melhor, que eu acho que não teve nenhum melhor, e teve um que foi pior, que foi o Pará. Eu não acho que tem que ser fora Pará, fora Haaland, tá? Porque o Pará tem crédito, né? O Pará não tá jogando mal há 50 jogos, não é igual era o Arthur Gomes, por exemplo, que já tinha acabado, já tinha dado o tempo do Arthur Gomes. O Pará não, ele fez uma partida ruim, ele teve a infelicidade de fazer o gol contra e ainda no primeiro gol falhou, na minha opinião, né? Até teve umas páginas que ficou brincando que ontem o Pará teve uma assistência e um gol, né? Porque foi uma falha no primeiro e no segundo ele teve essa infelicidade. Sim. Esse ponto também é interessante que... Eu já não sou tão defensor do Pará assim. Eu gosto dele, mas eu não defendo ele assim. Eu acho que o Pará, ele teve o momento que ele teve na Libertadores passada, no final da Libertadores, ali a partir do jogo da LDU, que foi também quando o Santos teve uma grande sequência, ele teve uma grande sequência. Agora, se você for analisar o Pará na carreira dele, até na outra passagem pelo Santos, o Pará tinha muitos defeitos que ele ainda tem até hoje. Sim. Então, eu falo pra você, eu acho que ele teve mais um momento bom do que ele tá passando por um jogo ou um momento ruim. Eu acho que esse jogo ruim do Pará reflete mais o futebol dele do que realmente aquele período ali. Então eu analiso só um pouquinho diferente. Eu acho que o Pará teve um momento bom e agora ele só tá mostrando mais um pouco do futebol dele. Com uma partida que ele foi um pouco ainda abaixo da média dele. Mas a média dele tá aqui. Tá? Ele foi bem abaixo. Talvez você não tá nem vendo na câmera, porque ele foi muito abaixo. E aí na Libertadores ele chegou a estar aqui. Na Libertadores passada, nos últimos jogos. Então eu acho que foi mais uma aparição mais próxima do que o Pará é. Ruim. Pra impactar mesmo. É pra impactar. Eu não gosto muito do futebol dele, mas pro time do Santos, se a gente for procurar laterais no Brasil direito, no mundo, a falta de laterais direito realmente tirando o time do primeiro escalão, já começa a ficar uns laterais direitos que não trabalham muito bem a bola, já cruzam muito a bola. Então, eu gosto muito, por exemplo, da triangulação que ele faz na linha de fundo, que eu não vi nada, nenhum dos dois laterais subiram. Então, quando eu defendi a escalação do Pará, foi para ele tampar esses laterais que estavam subindo. O Felipe Jonathan não subiu. Quem foi o Felipe Jonathan nessa partida? Quem foi o Mato nessa partida? Todo mundo foi mal. Marinho, Soteldo apagado. Eu acho que o Marinho tentou. Coisa que pra mim o Soteldo não foi. O Soteldo, ele extremamente não acertou nada. Ele não acertou um passe direito. Ele errou coisa. E isso já veio também do jogo do Paulista, que ele tentou uma hora sair no último jogo. Ele tentou sair, ele perdeu a bola pra ele mesmo. Ele deu a bola pro adversário. Então, tipo, tá desatento. Não é pro Santos entrar dessa forma, porque senão vai ser difícil assistir esse sofrimento que vai ser passar dessa fase de grupo se passar. A gente percebe que dá saudade do Pituca. Dá muitas saudades do Sandri. Eu adoro o Pituca. Né? Eu achava que o Pituca jogou muito no Santos na passagem dele. E quando ele voltar é bem-vindo, né? Claro que vai ter que reacostumar com o futebol brasileiro, mas enfim. O Sandri dá muita saudade também, o meio de campo tava difícil, o time todo, né? E o meio de campo também. Eu não achei que era boa a saída do Pirani. O Pirani foi descartado ali já no segundo tempo. Eu acho que ele tinha que continuar com aquela qualidade de passe. Eu achei legal a entrada do Lucas Braga. Eu achei que até demorou um pouquinho, mas passou pro primeiro tempo, ele já tinha que entrar mesmo. Porque
ele é mais forte fisicamente, ele vai conseguir manter velocidade no time do Santos. E eu acho que era uma jogada diferente. Continuando o Soteldo, né? Sim. Com o Pará jogando mal, como ele tava no meio, eu achava que era melhor ele ficar na lateral, tirar o Matos, que até o momento pra mim tava pior na partida. E aí botar o Pará na lateral direita, deixar ainda Pirani no meio, Soteudinho, o Alisson no cão de guarda, Lucas Braga na esquerda, Marinho. E aí também a entrada do Caio Jorge, achei que era necessário também. Não que o Marcos Leonardo tava mal, tava, mas todo o time tava mal, a bola não chegava no Marcos Leonardo. Se eu fosse mudar na parte do intervalo, eu faria uma pequena alteração. Eu manteria o Pará, eu teria feito um erro do Roland de manter o Pará no jogo, porque o Pará tava mal, ficou mal e acabou comprometendo muito o resultado do jogo, mas eu manteria, deixaria o Pará na direita e tiraria o Alisson, por exemplo. Mas eu colocaria o Balieiro e eu retiraria o Soteldo para a entrada do Lucas Braga. Eu acho que a tirada do Pirani foi ruim e o Soteldo deveria ter sido banco, sim. Eu não manteria o Soteldo no jogo junto com o Pirani, o time ficaria muito ofensivo e eu acho que o Balieiro consegue mesclar um pouco e dar um equilíbrio maior dentro no meio de campo. Cara, realmente, sério, o Soteldo pra mim foi muito decepcionante, porque ele também tava muito apagado, tá? Ele não tava com aquele clima de Libertadores que a gente gosta. Já o Lucas Braga, ele deu aquilo que o Santos tem de melhor, é velocidade entre as pontas. Até por isso que mais pra frente do jogo eu teria colocado o Ângelo. Eu sacaria o Marinho, que tava numa partida abaixo, mas ele tava tentando alguma coisa. Eu vi ele também tentando buscar a bola muitas vezes pra tentar ajudar na defesa, mas estava muito ruim. Então eu colocaria o Ângelo pra botar fogo no jogo desse e o Lucas Braga pelas pontas. Manteria o Pirani, por quê? Porque depois do andar do jogo, eu percebi que o Pirani, depois que o campo começou a ficar melhor, eu percebi que o Pirani talvez conseguiria dar uma ou duas bolas nas pontas, abrindo as pontas melhor pro Ângelo e pro Lucas Braga. Sim, então eu não deixaria, por exemplo, o Soteldo ficar pelo meio. Bom, então é isso aí. Se inscrevam, não esqueçam de dar o like. Compartilhem, comentem aí qual que é o time que você achou que deveria estar no segundo tempo, ou o que você achou da partida. Pode dar aquela cornetada, porque essa partida aí merece, porque foi muito ruim. Sim.